Leis ponderais. Nono ano, página 198 a 206. As leis ponderais contribuíram para o avanço da química como ciência, através do desenvolvimento da estequiometria e de outras teorias que foram postuladas posteriormente. Através das leis ponderais, podemos determinar a quantidade ou as quantidades envolvidas de compostos químicos numa reação química. As leis ponderais são as leis de Lavoisier, ou lei da conservação de massas, e a lei de Proust, ou lei da proporção definida. Os símbolos. Atualmente são conhecidos mais de 100 elementos químicos. Cada um deles tem um nome e é representado por um símbolo. Os símbolos são formados por uma ou duas letras. A primeira letra é maiúscula e a segunda minúscula. Nós podemos ver na tabela abaixo, onde tem nome e símbolo de alguns elementos. Já as fórmulas, as moléculas são as menores unidades que compõem uma substância. As moléculas são formadas pela união de dois ou mais átomos, que se ligam através das ligações químicas. Para representar as moléculas, utiliza-se fórmulas. Já os coeficientes estequiométricos, eles são os números colocados antes da fórmula de cada substância, como visto no capítulo de reações inorgânicas. Em uma reação química, os coeficientes das substâncias devem estar balanceados, pois os átomos não podem ser criados e nem destruídos, ou seja, o número de átomos de um elemento químico nos reagentes deve ser igual ao número de átomos do mesmo elemento químico nos produtos. Exemplo: N2 mais 3H2 gera um produto 2NH3. Observe que a reação está balanceada, pois existem 2 átomos de nitrogênio nos reagentes e 2 átomos de nitrogênio nos produtos. Na reação, podemos perceber que existem 6 átomos de hidrogênio nos reagentes e 6 átomos de hidrogênio nos produtos. Os coeficientes estequiométricos indicam a proporção entre os números de moléculas que fazem parte da reação. A equação química é a forma de representar uma reação química. Os coeficientes estequiométricos indicam a proporção entre as quantidades de moléculas em uma equação química. A lei das combinações químicas são as leis experimentais que foram desenvolvidas no final do século XVIII e início do século XIX. Essas leis permitem interpretar, entender e prever as reações químicas. Das leis surgiram os símbolos, formas e as equações químicas. As leis das combinações químicas podem ser divididas em 2 grupos: leis ponderais e leis volumétricas. As leis ponderais relacionam as massas dos participantes de uma reação, e a lei volumétrica relaciona os volumes dos participantes de uma reação. As leis ponderais são as leis relativas às massas das substâncias que participam das reações químicas. As leis ponderais são a lei da conservação das massas e a lei das proporções definidas. Na lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, em 1773, Antoine Laurent Lavoisier realizou experimentos de calcinação de metais em recipientes fechados. Ao realizar seus experimentos, o cientista pesou a massa dos reagentes e produtos, utilizando balanças de alta precisão para a época. E também realizou suas reações químicas em recipientes fechados. Lavoisier realizou a calcinação do mercúrio metálico, empregando o equipamento mostrado nessa ilustração. Esse equipamento consistia em uma retorta com tubos longos e recurvados, de maneira que o tubo de retorta alcançasse uma redoma contendo ar disposta sobre uma cuba de vidro, na qual também havia mercúrio.
Ao aquecer a retorta em um forno, o cientista promoveu a calcinação do mercúrio, gerando um produto, o óxido de mercúrio 2, um pó vermelho. Ao realizar as pesagens das massas, dos reagentes e produtos, Lavoisier verificou que após a reação não havia variação de massa. Ao realizar as pesagens dos reagentes e produtos de uma reação química que ocorre em um recipiente fechado, o cientista concluiu que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, ou seja, para uma reação química em um recipiente fechado, a massa total não varia. A lei de Lavoisier pode ser resumida pela seguinte frase: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Posteriormente ao desenvolvimento da lei de conservação de massas, Lavoisier realizou experiências com reações de síntese ou adição ou análise ou decomposição. Lavoisier verificou que nas reações químicas, além da conservação de massas das substâncias em ambiente fechado, ocorre também a conservação de massa dos elementos que constituem as substâncias. A lei de Proust, ou lei das proporções definidas, foi concluída em 1799 por Joseph Louis Proust. Ao realizar experimentos com reações químicas e pesando massas dos reagentes e produtos, verificou que a proporção em que cada elemento entra na formação de determinada substância ou composição em massa era constante. Observe nessa tabela que a composição da água é formada por uma mesma relação entre as massas de hidrogênio e oxigênio, independente da massa de água definida. Ou seja, na molécula de água há uma proporção de hidrogênio e oxigênio de 1 para 8 em massas. De acordo com a lei de Proust, uma substância apresenta uma proporção em massas constante na sua composição. Por exemplo, no primeiro experimento, a massa da água, do H2O, da água, era 4,5. A massa de hidrogênio, meio. E a massa da água, do oxigênio, 4. Então, a proporção era 5 por 4 igual 1/8. E assim sucessivamente, como mostra a ilustração. Nós temos aqui outra ilustração, que é a análise das leis de Lavoisier e Proust. E agora vamos para a relação das leis de Lavoisier e Proust como um modelo atômico e Dalton. A lei das conservações das massas, nessa ilustração aqui, onde tem a análise das leis de Lavoisier e Proust, que é a lei da conservação de massa e a lei das proporções definidas, foram explicados pelo modelo atômico de John Dalton, em 1808. John Dalton desenvolveu um modelo atômico que ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Dalton propôs que os átomos não podem ser criados ou destruídos e que as transformações químicas consistem em uma combinação, separação ou rearranjo de átomos. Ou seja, se o número de átomos é constante durante uma reação, então a massa do sistema também se manterá constante, pois a massa total dos átomos presentes nos reagentes deve ser igual à massa total dos átomos dos produtos, o que confirma a lei de conservação de massas. Dalton também afirmou que um composto tem proporções fixas entre o número de átomos dos elementos que os compõem. A proporção em que os átomos estão presentes é sempre a mesma, o que confirma as leis das proporções definidas. A lei de volumétrica ou lei de Gay-Lussac, em 1808, Gay-Lussac definiu a lei da combinação de volumes. O cientista realizou uma série de experimentos, sendo que um deles a reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio com formação de água. O cientista verificou que 2 volumes de hidrogênio reagia com 1 volume de oxigênio, produzindo 2 volumes de vapor de água. De acordo com a lei de Gay-Lussac, nas mesmas medidas de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química apresentam uma relação de números inteiros e pequenos.